Seja bem-vindo ao nosso canal O Twist, o canal criado para você, empreendedor do mercado de marketing, comunicação estratégica. Nós trazemos aqui toda semana, não estamos falhando desde a criação do nosso canal em trazer conteúdos para ajudar vocês. Eu sou o Isaac, eu estou com os meus sócios, Alexandre e Carlinhos, e a gente está hoje, né, entrando no segundo episódio de uma série muito especial que chama O Mapa da Virada. E essa série ela tem realmente a missão de ajudar a tangibilizar o caminho que a gente fez para os nossos negócios, né? São 10 episódios, cada um deles a gente vai mapear o caminho da nossa virada aqui para vocês. E bom, o primeiro episódio, quem não assistiu, assista. A gente falou do choque de realidade sobre o mercado tradicional, então ali a gente conectou assuntos como VUCA, a gente trouxe em profundidade e tem exemplos práticos de como colocar isso em prática. Na verdade, a gente traz isso em todos os episódios. É muito mais do que o conteúdo, mas é a aplicação que importa, né? E hoje a gente entra no segundo episódio e a gente vai falar do mindset exponencial, a coragem de romper limites. Bom, começando a falar por limites aqui, Carlinhos, eu queria trazer você aqui para contextualizar um pouquinho essa questão. A gente falou no episódio passado do tradicional e a gente sabe que o limite é um dos pontos que deixa um mercado tradicional. Então eu queria que você contextualizasse aqui para a gente esse ponto de partida em cima dos limites, né? O que são esses limites? Enfim, fala um pouquinho para a gente. Pois é, houve uma evolução muito grande no mundo dos negócios, né? Tudo aquilo que demorava muito tempo para uma mudança, hoje ela é muito imediata, ela é muito rápida, né? A gente viveu um momento que o crescimento realmente, ele era linear, né? Ele era muito previsível. E a gente hoje vive um novo mundo, né? Um mundo de tecnologia que acelerou em 2 vezes o crescimento de uma empresa. A empresa passa a crescer 2 vezes mais em 2 anos. Quer dizer, é uma coisa muito grande, é a mesma coisa que o celular. O celular é um grande exemplo disso, né? De primeiro você tinha que ter uma calculadora, você tinha que ter uma máquina fotográfica, você tinha que ter uma máquina para digitar, você tinha que ter um monte de coisas. Hoje ela veio e substituiu numa única peça, que é o celular. Você tem tudo isso, você tem a calculadora, você tem o calendário, você tem o despertador, você tem tudo. Ou seja, é só para entender melhor, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que era linear, ele passa a ser exponencial. É uma coisa maluca, né? Então, o crescimento passa a ser louco, mas você tem que estar preparado para isso, você tem que acompanhar a tecnologia, a tecnologia da informação, para você poder acompanhar esse processo, né? Isso tudo veio com a tecnologia da informação, né? E, na realidade, a gente vê vários cenários, vários exemplos. Como eu falei do celular, existe aí os Uber da vida, né? Os táxis foram substituídos pelos Uber, né? Então, quer dizer, o táxi, basicamente, ele deixou de existir, ou ele existe de uma forma muito mais reduzida a existência dele, né? Então, e tudo isso acontece por quê? Por falta de visão de futuro. Tem muitas empresas, empresários que ainda têm muito medo de ter um risco calculado que livra a empresa de modelos antigos e trazem a elas novas oportunidades e inovação, né? Nós temos que entender que tudo que existe hoje pode acabar ou ser totalmente substituído, transformado da noite para o dia, né? Muito mais rápido do que era, né? Mais rápido do que em outros momentos, né? Nós temos que mudar nosso mindset e ter coragem de romper os nossos próprios limites, né? O mercado de marketing, nós percebemos que os modelos de negócios convencionais, eles impõem muitos limites. Por exemplo, aquela história, bom, para crescer, eu preciso aumentar muito a minha equipe. E o custo cresce proporcionalmente, né? O que a gente precisa entender é que tudo está mudando. Vamos entender que o cliente também mudou. O cliente não é mais o mesmo, aquele cliente que quer que você faça um trabalho para ele vender mais na loja, para ele ter um nome forte na loja. Não, ele não quer. Ele quer, se possível, vender ele mesmo o produto, ter a venda direta, ter intermediário. Para ele não importa, ele quer que estejam mais canais possíveis de venda para ele ter a maior venda possível, né? Isso faz com que a gente tenha que ter a maior expertise possível, estudar cada vez mais o mercado para trazer as melhores soluções estratégicas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que em 70% das agências hoje, elas trabalham com times fixos, né? Isso que tem trazido para elas, talvez nenhuma diferenciação frente aos seus concorrentes, né?
E na maioria das vezes, eles conseguem gerar um valor muito pouco acima da média para os clientes dele, né? Então, esses são os limites que nós temos hoje que impedem as agências e as empresas de marketing a escalar, né? Fazendo com que os negócios de comunicação e marketing eles sejam, em sua essência, ainda altamente tradicionais. Boa, boa, ficou super claro. Eu acho que a gente já falou em outros episódios, né, sobre tetos, né, de limites que a gente coloca, e você falou do mindset. Então, fica muito claro que esses limites, cada vez mais, antes o que demorava muito tempo, às vezes um limite demorava 10, 20 anos para um mercado mudar. Agora as coisas estão acabando muito rápida, né? O cara, ele consegue ter uma estrutura de agenda, os intermediários estão caindo na jornada, Exatamente. né? Você vê, como a gente já falou O acho que Ale um falou em outro podcast. momento isso, né? Que a gente fez um estudo, que era o Next, né? Que eram basicamente criação de oito empresas, né, Ale? Foi. Que elas, na realidade, desconstruíam o nosso negócio, para que a gente pudesse entender melhor nosso negócio, né? Isso é possível, né? Isso a gente tem que prever que isso pode acontecer. E, em vez de a gente ser engolido por esse processo, a gente tem que estar nele, né? Você faz ele, né? Você faz ele. Eu acho que é sobre isso, né? E assim, antes, às vezes você tomava uma decisão de uma mudança no seu negócio, você sabia que ela demora 10 anos. Agora, esses, né, esses limites estão cada vez mais rápidos, né? Você falou da Muito área bom. automotiva, você vê o que está acontecendo, né? Veio o carro elétrico, daí veio o híbrido, agora está saindo o hidrogênio. Quer dizer, é um negócio rápido, um bate o outro, mata o outro. Quanto tempo demorou para chegar, É isso aí. né, para você sair de um modelo? Quantos anos foi estudado para sair para o elétrico? E olha o que já tem acontecendo em cima disso. Super claro, super claro. Muito bom. Principalmente quando a gente aterriza no mercado, que a gente está falando de um assunto que ele é genérico para qualquer segmento, qualquer realidade, mas quando a gente aterriza no mercado de comunicação, a gente vê exatamente isso, né? São aqueles pontos, porra, eu só vou crescer se eu crescer o meu time, é o que você falou da indústria, a mesma coisa dentro da agência. Vai depender 100% de pessoas. Todo negócio vai ter pessoas, mas não precisa depender só delas, né? Enfim, É isso muito aí. bom. Bom, emendando aqui, Ale, queria entender agora, quando a gente, né, para dar esse passo, a gente fala no título, né, o mindset exponencial. Então eu queria começar por aqui contigo, né, saber o que é um negócio exponencial na sua, né, na sua formação, o que ele é e quais são as principais características que ele carrega. Legal. Bom, um negócio exponencial, bom, o tema, né, negócio exponencial é um conceito de negócios que crescem de maneira desproporcional ao que inicialmente um negócio tradicional cresce. Ele cresce com uma agilidade também desproporcional e uma leveza também desproporcional. Então, por trás da palavra exponencial existe um contraponto aí da desproporcionalidade, né? Num negócio exponencial, tudo realmente é fora do normal. E óbvio, né, que ele foi cunhado dessa forma porque ele traz alguns atributos que acionam essa desproporcionalidade, que são as formas com que eu faço esse negócio acontecer. Não é o negócio em si. O negócio em si, qualquer negócio pode se tornar. A partir do momento que eu faço dele, eu começo a praticar, eu substituo atributos dentro desse negócio que vão tornando esse negócio um negócio exponencial. E aí eu vou criando essas disrupções, né, na forma com que eu fazia antes e eu faço agora diferente. Mas conceitualmente falando, são negócios que crescem 10 vezes mais rápido do que qualquer concorrente do seu mesmo nicho. São negócios que têm uma escalabilidade com custos desproporcionais, ou seja, mais controlados. Eu consigo escalar e manter minha régua de custos ainda muito baixa, né? Não necessariamente parada, mas baixa, né? Vou trazer um paralelo aqui do que o Carlinhos acabou de falar, das agências, né, daquilo que é a nossa vida, foi a nossa vida até agora. Eu cresço cliente, cresço time.
cresce o time, cresce o custo. Quanto mais time eu tenho, mais estrutura para suportar a empresa eu preciso. E, cara, é margem comendo... Margem não, né? Custo comendo margem à medida que eu cresço. Então, tem momentos em que faz muito mais sentido você ter menos clientes para ter menos trabalho e ter um lifestyle com aquele negócio do que caçar essa sarna, né, para você. Porque se eu preciso ganhar mais dinheiro, eu também vou gastar mais, isso não significa que vai sobrar mais, né? Então, o negócio exponencial, não. Ele mira nessa escala em todos os sentidos. Então, sempre vai sobrar muito mais, porque você, teoricamente, vai acionar uma série de atributos que façam com que essa desproporcionalidade aconteça. E... Cara, posso fazer só uma ressalva, sem tirar sua Pode. linha de raciocínio? Cara, a gente fez isso junto, aplicou dentro dos negócios, mas eu acho que você deu uma classificação que eu nunca vi no mercado. Posso estar enganado aqui, mas essa questão do desproporcional, porque a gente fala de uma maneira, eu fiz a pergunta, mas, né, sei a resposta porque a gente aplicou junto, na verdade nós aprendemos com você sobre isso aqui internamente e aplicamos nos negócios, mas a gente fala do exponencial, ele ficou hypado, né? Todo mundo fala negócios exponenciais, e aí você fala de crescimento 10x, né? Sim. E é onde todo mundo pensa, vou ter um negócio de escala, então eu vou ter um e-commerce, eu consigo falar com muita gente, vou vender meu produto e tal. Mas essa questão do desproporcional em todas as características, cara, é uma forma de classificação que eu não tinha visto ainda. E realmente é isso, porque não é só no time, não é só no produto, não é só no custo, não é só na minha operação, mas é desproporcional em tudo. Ela traz, e por ser desproporcional em tudo, ela traz uma leveza, e por ser leve, ela consegue crescer assim. É bem isso. Sensacional, sensacional essa classificação sua aí, muito boa. Só que é óbvio, né? Para você chegar nisso, então esses ingredientes, esses atributos, eles são essenciais para... É uma receita de bolo, né? Não necessariamente todo bolo vai crescer, né? Tem bolo que vai azedar, mas um negócio exponencial... Eu acho que a maioria deles azedam, né? azedam, Na né? Eles curva de murcham. startups a gente vê aí, né? Mortalidade gigantesca. Exato. Mas a própria mentalidade intrínseca num negócio exponencial faz com que você encare até mesmo o fracasso como um processo de validação e um aprendizado, que é uma das características de um negócio exponencial, que é o aprendizado contínuo. É você não ter medo de aprender. Falhar rápido, que é uma mentalidade de startup, falhe rápido, acerte rápido, né? Quanto mais rápido você falhar com a mentalidade certa, que é aprender para consertar e tentar de novo, você vai crescer. Mas no negócio exponencial, isso é um mindset intrínseco para todo mundo. Estou pronto para aprender a todo momento coisas novas que vão aplicar inovação contínua e em todas as áreas. Não é a inovação, ela não está mais segregada a quem mexe com tecnologia. A inovação está da faxineira ao CEO, tem que ter inovação. É na forma de fazer, na forma de falar, na forma de se relacionar, nas metodologias, nas ferramentas, não importa. Então, esses ingredientes vai começando a justificar por que um negócio cresce de forma desproporcional. Porque começa a entrar no DNA, vira cultura, né? E tem uma receitinha aqui, uma cereja, aliás, né, desse bolo, que é o propósito transformador acima do lucro, que é para qualquer negócio tradicional, é um contrassenso. Deixar o lucro de forma secundária e o propósito de forma prioritária no meu negócio, só que faz todo sentido, porque o propósito transformador, que não é o propósito de vida, ou tal do propósito que a gente ouve por aí, o propósito transformador, ele mira no que eu estou fazendo, que transformação ele gera, e se essa transformação for tão absurda quanto eu imagino que seja, o lucro vem. Porque Vai gerar tão valor, grande. gerou lucro, né? Não tem jeito. Exato. Então, um negócio exponencial, ele precisa ter um negócio, ele precisa ter um mercado capaz de absorvê-lo. Não é todo mercado que é exponencial. Só que todo mercado pode ser transformado com a mentalidade correta. Então, onde, as pessoas veem escassez de recursos, escassez de mercado, escassez de oferta, que a gente ouve muito falar hoje no digital, esse mercado está saturado. Que maravilha que ele está saturado, porque significa que tem uma oportunidade
exponencial por trás de uma saturação, que é uma pivotada que ninguém está olhando. Então, quando eu olho para um mercado e eu vejo a capacidade de eu falar com milhões e bilhões de pessoas, eu tenho ali provavelmente um negócio, um oceano para negócios exponenciais nascerem. E aí eu crio um propósito transformador que mira nessa abundância de pessoas, ou negócios, ou empresas, seja lá ou qual seja o meu alvo, que eu vou transformar. Então, seja eu transformar, assim, eu vou usar alguns exemplos, né, de propósitos transformadores de algumas grandes empresas, mas aqui falando um pouquinho, né, do nosso próprio nicho, do nosso próprio mercado, imagina uma agência criativa onde ela não está preocupada. O que acontece? Vamos lá. O que acontece hoje? Eu vou abrir uma nova empresa e uma agência. A primeira coisa, o primeiro erro, e aqui eu falo que é um erro que nós já cometemos. O primeiro erro que a gente comete é de dizer o que eu faço como agência. E aí eu caio em quê? Caio num escopo. Esse escopo transforma alguém? Ele cumpre algum propósito na vida de alguém? Ou ele é simplesmente um escopo de prestação de serviço e quem quer me contrata? Agora imagina se eu me proponho... Não resolvo a dor, não tem uma dor clara ali, né? Não escolho alguém, ou alguns, onde eu posso declarar, olha, minha agência de conteúdo, ela nasceu para destravar a criatividade adormecida das marcas. Olha isso. Parece um jogo de palavras, mas isso muda tudo, porque quando eu coloco algumas palavras que norteiam o meu propósito, destravar a criatividade adormecida das marcas. Eu quero qualquer marca? Não. Eu quero as marcas que se reconhecem travadas. E aí a gente vai olhar para o mercado e vai falar assim, bom, se todas as marcas fossem destravadas, não teria problema de faturamento para as marcas. Então, a grande maioria é destravada. Se eu destravar essas marcas, eu transformo a vida delas como negócio? Transformo. Isso é um propósito transformador. Se ele é massivo, que é o ingrediente do negócio exponencial, que é o propósito transformador massivo, ou seja, tem muitas empresas como essa que eu posso afetar, eu tenho um potencial negócio exponencial na mão. Potencial. Por quê? Porque agora que eu descobri o propósito transformador que eu quero mirar, eu preciso conectar atributos dentro do meu negócio para que ele se torne capaz de chegar nisso. Boa. Agora percebe que uma vez que eu travo nisso, eu carrego toda a minha cultura junto nisso. Não é mais acordar todos os dias para fazer arte. Não é mais acordar todos os dias para fazer redação, para fazer produção, para fazer gestão de um negócio. É mirando quantas marcas eu estou destravando. Meu KPI muda. Meu North Star muda. Meu nível de felicidade aumenta, porque eu consigo agora um senso de propósito dentro do negócio. Eu sei por que meu negócio existe. Então, cara, parece simples, não é tão simples assim, mas tem forma de chegar nisso. E faz toda a diferença. Isso é o que faz um negócio exponencial. Muito top, muito top. Bom, entendendo, eu até antes de entrar no próximo item aqui, mas um dado que eu lembro que provavelmente esse dado já mudou muito, porque estamos falando de sem limites, né? O Carlinhos falou sobre isso, então o mercado está evoluindo a cada dia. Mas a gente falava, né, de empresas, né? Foi feito um estudo, uma média, né, Ali, de empresas, quando a gente traz isso para faturamento, que é a consequência final, né, ali dentro dessa transformação, se ela está gerando valor, ela vai trazer recursos para dentro de casa. Mas falava em faturamento de empresas que faturavam 1 bi, demoravam quase 40 anos para conseguir estruturar um negócio, né, Ali? Daí depois esse negócio foi para 10, para 8, para 6, e agora você fala de empresas em 9 meses, deve já estar numa outra curva, mas chegando no faturamento de 1 bi. Ou seja, é esse crescimento desproporcional que elas conseguem porque elas identificaram a dor de alguém e se propuseram a resolver aquilo, né? E isso, consequência disso, foi crescer. É que é uma soma, né? Na verdade,
o mercado ele precisa existir, ou eu posso criá-lo, que é um outro ponto que uma empresa, um negócio exponencial pode fazer, é criar um novo mercado. Disruptar mercado é criar novos mercados, né? É você acabar com como era, ou fazer melhor, e abrir, inclusive, um novo norte. Mas você também tem um advento da própria tecnologia, né? Então, quando eu lanço mão da tecnologia, porque a gente não pode esquecer disso, é a fala do Carlinhos, né? Os negócios eram tradicionais e previsíveis dentro de um cenário, a tecnologia vem, ela se autoacelera, mas se eu abrir mão dela, dificilmente eu consigo abocanhar uma exponencialidade. Eu preciso abraçar a tecnologia, preciso abraçar o digital, eu preciso abraçar essa tendência de inovações tecnológicas e imputar isso no meu modelo de negócio. Boa. Isso, sem dúvida, é um ingrediente chave do coração da operação. Se eu tenho a North Star como a cabeça, né, aquela que vai me dar a visão para onde eu vou, eu tenho esse motor tecnológico dentro do coração, que é o coração da empresa. Ela é condição para a exponencialidade, né? Condição. Não tem como eu ter uma empresa exponencial se eu abro mão e não uso da tecnologia. Não, Né? essa curva que você se referiu tem muito a ver com isso. Porque você pega lá, né, eu não vou me lembrar de exemplos tão longos, mas do Facebook até o ChatGPT, nós temos a adesão do 1 milhão de usuários de anos para dias. E nós não estamos falando de muito tempo, não. Nós estamos falando de Facebook o quê? 15 anos? Facebook explodiu? 20 anos estourando? Eu já não me recordo, porque... Mas por volta disso, Não é mais do que isso. Né? Então, Sim. é uma loucura. O ChatGPT, cara, foi uma doideira. Foi na semana ele já tinha atingido 1 milhões de milhão usuários, né? Super. Eu acho que esse exemplo ele é perfeito, né? Não só de valores, como eu falei, mas como de quantidade de usuários sendo impactados, né? Que, enfim. E o advento desse crescimento, dessa curva de compressão, né? Diminuição do tempo da aderência do público e tudo mais, é 100% conectado com a tecnologia. Só negócios digitais chegaram nisso. Ou negócios que foram transformados, né? Porque ninguém acredita que um negócio tradicional... Como que eu transformo uma indústria de veículos em negócios exponenciais? A Tesla fez isso aí. Aí fala, mas como Total. assim? Criou um novo mercado, né? Criou um novo mercado. A exponencialidade está em tudo dentro da Tesla. Não precisa ser na quantidade de carros apenas, que, aliás, é a que mais vende carros no mundo hoje. Loucura, né? Tesla, campeã de vendas de carro no mundo. O carro mais vendido no mundo é Tesla, né? Então, poxa, bacana. Mas não foi só por isso que ele se tornou exponencial. É porque, cara, você pega as Mega Factory dele, é só robô. Você pega os sistemas dele... Ele criou todo o ecossistema para isso, né? Tá tudo interligado. Você pegar uma Starlink, o crescimento que tem, ela suporta isso, enfim. Exato. É bem isso. Não, e é o ponto, né? Você vai falar um chat GPT. Por que as empresas levavam 40 anos para crescer aquilo? Porque, cara, tem que, imagina treinar todo mundo, ter os colaboradores, depender, imagina qual produto. Como o Carlinhos falou, o chão de fábrica tinha que aumentar da fábrica. E agora, cara, você consegue ter um outro tipo de ativo que ele tá embarcado no uso da tecnologia, sem sombra de dúvida. É isso. Muito bom. Cara, mas pegando agora, dando um próximo passo, falando do mindset, você já deu uma ventilada nisso, né? Mas falando do mindset para essa virada exponencial. Então, o que eu preciso ter? Como que eu tomo uma decisão, igual você falou de uma montadora, ou eu, como dono de agência, eu tomo essa decisão, o que eu preciso ter de virada de mente para colocar isso em prática? A gente precisa entender que o negócio ele não caminha sozinho, ele não se inventa sozinho. Então a mudança ela começa de dentro. E o maior limitador sempre vai ser quem está à frente do negócio, a mente do gestor. Então aqui, se eu não consigo pensar de forma exponencial, eu não vou ter um negócio exponencial, ponto. Tá? Então eu trago aqui alguns princípios, vamos chamar assim, do mindset exponencial, principalmente para CEOs, para líderes, para gestores de negócios que queiram não só transformar os seus negócios, mas também criar novos negócios exponenciais. Então, o primeiro deles é, cara, autorresponsabilidade radical.
do líder. O que significa isso? A gente já falou de autorresponsabilidade em outros episódios, mas a autorresponsabilidade radical de um líder é assumir que ele é responsável por fazer essa transformação, ponto. E lutar internamente contra todo o sistema imunológico do negócio, que vai se levantar. Porque, cara, não tem coisa pior do que a dor da mudança, tanto para pessoas quanto para negócios. Se você tirar a casquinha da sua empresa, você vai ver um monte de gente que está acostumada a fazer a mesma coisa há décadas e morre de medo de que alguém vá lá e meta a mão. Não, a gente, porra, a gente tinha um mindset, né? A gente lidou com isso, né, Carlinhos? Total. Com certeza. Internamente, até pegar, até a gente romper, até a gente entrar em unidade como sócios, porra, a gente tinha, né, É uma como se tivessem história. territórios, né? Aqui é um território minado, né? Aqui quem manda sou eu, né? Então, é mais ou menos É, isso também, com relação às lideranças, né? Tem é também, bem tem isso. ego, tem vaidade. Então, assim, a É. autorresponsabilidade radical significa comprar essa briga, assumir as responsabilidades e fazer isso acontecer. Ninguém vai fazer, não adianta. Você pode ter no máximo, como foi, né? No nosso caso, nós tivemos ali os consultores internos. Nós éramos os consultores porque a gente teve acesso à formação de negócios exponenciais. Mas as empresas que querem fazer essa transformação tem que ser um compromisso direto do CEO, apoiado por uma consultoria, que seja, mas, cara, é apoio. O resto é tudo discurso, tudo força do próprio líder, do próprio gestor de fazer isso acontecer. Não dá para delegar isso para o time. Você pode envolver o time, que foi o que a gente fez, porque, afinal de contas, a gente quis construir um negócio exponencial e a gente se constrói um negócio exponencial com pessoas também. Então, elas foram os próprios atores dos negócios, então foi muito importante. Mas a autorresponsabilidade do líder é fundamental. Segundo ponto, o desenvolvimento contínuo. O que se sabe hoje, amanhã já era. Então, cara, não dá para sentar e falar assim, eu sou formado em, eu aprendi ontem que, e o que você aprendeu hoje que quebrou de ontem? Você tem que aprender todo dia, tem que estar disposto a isso. A gente falou, tanto é que um dos valores intrínsecos dos nossos negócios é o coração ensinável, né? Então, assim, a pessoa precisa se deixar ser ensinada, estar aberta para isso, com o coração aberto para isso, porque, de verdade, você precisa estar aprendendo no todo tempo. E, cara, mais do que antes, hoje, isso se faz necessário, porque, de verdade, as coisas estão muito aceleradas. Cultura viva, forte e com um propósito transformador, claro, né? E aqui, talvez, venha uma trava do empreendedor. Essa chegada da cultura e a conexão com o propósito. Não tenha pressa com isso, não. Não tenha pressa. Você não vai descobrir o propósito transformador massivo numa sentada. Você vai refletir, vai refletir, vai refletir, e uma hora isso vai conectar. A gente levou anos para azeitar o nosso propósito. A gente sabia mais ou menos o que queria, mas a gente foi lapidando palavras, foi lapidando frases, foi lapidando, até que aquilo ressoasse completamente com aquilo que a gente quer fazer. E isso leva um tempo, mas isso não significa que você vai ficar parado, porque a própria jornada de chegar lá, você está se exponencializando. Então, tenha isso em mente. Colaboração ativa, impacto coletivo, ou seja, conseguir implementar sistemas de colaboração real que um impacta o outro de maneira positiva. Né? Então, assim, as pessoas saberem a importância do trabalho delas conectado aos dos colegas e conectados aos objetivos. Muito importante. Ambiente fluido, inspirador, sem aquelas amarras que os negócios tradicionais têm. E aqui, quando a gente fala de ambiente fluido, não é só sobre o espaço físico, porque muitas vezes você nem precisa de espaço físico. O ambiente fluido, inspirador e sem as amarras é comportamental. É eu possibilitar que essas coisas aconteçam, é eu permitir que falhas aconteçam sem ter punições, desde que as falhas sejam falhas propositais, riscos calculados, de processo de validação, de aprendizados. Não Né? é uma negligência, Não falando de né? negligências. A intenção ali dentro é boa, né? A intenção é para fazer algo, né? Um passo novo, enfim, implementar algo novo. A negligência aqui, a gente está falando de perfil, aí a gente está falando de outros atributos que aí sim você tem que ter
tolerância muito baixa para esse tipo de coisa, porque a partir de agora você só quer os melhores. Você só quer os comprados nessa jornada. Não tem espaço para preguiça, não tem espaço para desvio de rota aqui, né? Coragem para errar, você vai errar, né? Mas, mais uma vez, aquele erro calculado é olhar um desafio e falar assim, vamos peitar? Vamos peitar. Putz, erramos. O que a gente aprendeu? Putz, aprendemos isso. Vamos tentar de novo? Vamos. Rompeu? Rompeu. Agora vamos além. É isso. A cabeça de fazer exatamente essa jornada o tempo todo. Pode parecer cansativo, mas passa a ser natural, porque fica tão gostoso, você começa a ficar feliz. É um ciclo virtuoso que isso gera. Não é aquele negócio de acordar todos os dias para tentar faturar, pagar as contas, botar algum dinheiro no bolso. Não. A partir do momento que você vê a transformação na vida das pessoas, nos negócios, reverberando, ressoando, todo mundo ao seu redor enriquecendo, tendo uma vida, uma qualidade de vida melhor, você se vê impelido a continuar fazendo Você não vai montar um negócio que seja um peso, né? Daqui para frente, vai qualquer tornar os passo que outros você, melhor. qualquer passo que você venha a dar já vai ser debaixo dessa direção, né? É Você isso. sabe que você falou dessa história, né? Da cultura, todas essas características que você foi colocando, né? E essa virada de mindset. Eu lembro de um dado que é um dado para a gente que eu lembro o quanto de energia a gente quando a gente não sabia o caminho que a gente queria, a gente estava tentando, a gente ia para cá, colocava o time inteiro, falava antes da hora, dava informações para quem não deveria saber antes da hora, porque não estava pronto nem na nossa cabeça para dar direção. Mas eu lembro que tinha um efeito e era a questão de você tentar segurar time, né? Que é uma coisa que para o empreendedor, para o dono de agência, desgasta muito, porque o mercado está aí, as oportunidades estão aí, e você ter que dedicar tempo para alguém do seu time, para essa pessoa continuar com você, seja num aumento de salário porque esse cara quer sair. Então os motivos são errados. No seu coração, a intenção é que o time continue com você. E eu acho que isso é uma das coisas que tira um peso gigantesco. Quando você sabe o que você carrega, você sabe para onde você está apontando. Se pessoas se desconectarem, elas vão se desconectar da sua jornada, faz parte da jornada sua e delas, né? Mas eu acho que o que é libertador é como empreendedor você falar, e eu vou falar de um dado aqui, me corrigem ao vivo aqui se eu tiver errado, mas eu não lembro da última vez que a gente teve alguma entrada nossa para tentar aumentar o salário de alguém que ia sair, porque essa regra ela é clara para a gente faz 4, 5 anos que a gente já trabalha num outro mindset. Se a pessoa quer se desconectar, cara, Deus abençoe, né? Que seja feliz a jornada dela, mas nós temos a nossa aqui, nós estamos sendo fiel a isso. E só esse fato, cara, o que isso tirou e deixou mais leve a nossa jornada foi impressionante, assim. Você sabe que esse é um ponto importante, porque ele pode trazer um conflito de autorresponsabilidade. E é importante ilustrar que essa decisão de não reter pessoas, ela não é aquela decisão de orgulho. Eu não vou, quer sair, sai. Não é sobre isso. É sobre você deter a responsabilidade de que se alguém está querendo sair, ponto 1, existe uma desconexão de propósito, de valores, de mindset, porque eu não quero ninguém comigo. É igual, gente, é igual casamento, é igual se apaixonar. Dá pra você me amar? Dá pra você se apaixonar por mim? Porque eu tô apaixonado por você, dá pra você se apaixonar por mim? Não é assim. Ou os dois se apaixonam, não tem relação. Então, não é? É muito sobre isso. Então, numa relação de empresa e de um negócio, todos esses atributos, eles vão falando com partes das pessoas, com parte das emoções, com parte das razões. Total. E vão se conectando. Quer sair? Tem que sair. Quer voltar? Cara, só vai voltar se de verdade, né? Eu sou muito resistente em trazer pessoas de volta. Por quê? Porque, de verdade, assim, se saiu uma vez, vai sair duas, a não ser que tenha mudado algo nessa conexão de valores. E aí eu falo da autorresponsabilidade, por quê? Porque nossa responsabilidade como líder é criar condições para que isso não aconteça. Total. Cara, quer sair por salário? Puta, é super importante, todo mundo vive com dinheiro. Mas eu preciso criar meios para essa pessoa ganhar melhor. E não necessariamente sobre salário.
E aí vem as metodologias, vem partnership, vem se tornar sócio, vem bônus, vem um monte de coisa. Então, eu preciso criar. Então, eu puxo essa responsabilidade, aprendo. Então, cada saída de pessoa, é importante a gente saber por que ela quer sair, porque isso vai me ajudar a remodelar, a colocar o meu negócio na rota. E não é, fica aqui que nós vamos resolver, eu vou aumentar. Não vai adiantar, vai sair. Qualquer aumentozinho vai cair fora. Então, eu estou falando aqui, óbvio, né? Os motivos podem ser vários. Estamos usando. Não, e pode ter erros até da nossa parte, né? Da sua parte como uma gestão. E vão ter, fazem parte. Mas eu acho que assim, é o gatilho, porque quando a gente tomou essa decisão, foi algo que libertou a minha vida. Libertou a minha vida de não ter, porque hoje eu não tenho, a gente, hipótese alguma, pode ser quem for, do mais alto. A gente passou por processo de mudança agora, gente. Né, dentro dos nossos negócios, alguns líderes se desconectaram dentro do nosso negócio e ele acontece e vai continuar acontecendo. Mas o grande ponto não é sobre a pessoa ou a nossa, é sobre assim, o propósito está conectado. A gente acredita na visão de futuro que esse negócio está apontando, porque se acredita, cara, é inevitável que o recurso vai vir, que o crescimento vai vir, porque é assim, a partir do momento que não se acredita mais, não tem jeito, não há o que faça. Você vai fazer uma proposta para cobrir, essa pessoa vai sair lá e ela não vai estar, né, contigo no 100%, porque ela não acredita naquela visão, ela não está mirando nesse propósito, né? E uma coisa que eu acho que a gente não falou, que você nem o Ali falaram, e que a gente esqueceu de falar, é que, na maioria, a gente não interviu mais nos processos de demissão, né? Principalmente de demissão. E isso foi uma coisa também libertadora, porque isso tudo foi resolvido pelo time, né? É total, né? Não só de demissão, como não era nossa, contratação, não né, é do Carlinhos? Alê, não é do Isaac, não é do Carlinhos. A decisão era do time. Falou, cara, você não está performando o que o time precisa. Você está fora do processo. Então, quer dizer... O próprio time espelhe. Então é uma coisa interessante também, né? É que o nosso modelo, né, eu acho que a gente foi muito arrojado em relação a isso, e é uma das disrupções que a gente pode dizer que causou, Carlinhos, né, porque que é o modelo, né, ou seja, enquanto está todo mundo contratando PJs como funcionários, a gente está tratando eles como empreendedores. Então, eu ofereço uma oportunidade, se a pessoa quer, ela ingressa no squad, ela ingressa num time. E o time se autonivela, né? Então, ou seja, cara, esse cara não está performando comigo aqui, precisamos substituir. A oferta vai para o mercado de novo. E não é sobre contratar pessoas ou demitir pessoas, porque não tem demissão, né? De verdade, hoje, no nosso formato, a palavra demissão, né? Eu brinco que a gente um dia vai extinguir essa palavra, porque, cara, ela remete ao meu poder de contratar e descontratar uma pessoa. Onde não, na verdade eu quero uma pessoa aderente ao que eu tenho como oferta, como missão, como propósito, seja meu ou do meu cliente, que venha cumprir e ela vai permanecer enquanto ela cumprir, caso o contrato dela não vale mais a pena. Total. Ajuda, né? O paradigma é quebrado. Total, muito bom. Bom, mas ficou super claro, né? Acho que a gente passou por todos os pontos, mas sempre a gente traz uma aplicação prática, né? Aqui muito do que a gente está falando é aquilo que a gente viveu, o que a gente identificou, o processo que a gente passou, as características que a gente foi trazendo para o nosso negócio, né? Esse mindset que a gente precisava ter, como a mudança começou na nossa cabeça, mas assim, para quem ouviu tudo isso e falou, cara, tô de acordo, passo por isso, preciso promover uma mudança e fazer a minha virada no meu negócio. Quais são os primeiros passos práticos? Eu falo de primeiro passos aqui, Ale, porque a gente sabe que essa foi uma implementação que a gente demorou anos, né? Literalmente, e estamos ainda aprendendo muita coisa, acertando, errando, enfim. Mas quais são os primeiros passos aqui que dá para eu despertar e eu começar, se eu for criar um negócio amanhã, pelo menos eu já coloco esse filtro no meu discurso aqui, no meu roteiro? Tá. São dois negocinhos altamente conectados um no outro. O primeiro, inevitavelmente, é você ter um PTM, um propósito transformador massivo. E para ter um PTM, você, obviamente, precisa escolher algo grande com muita escala, né? Então, aqui eu preciso ter uma noção realmente de algo que o mundo demande, né? De algo que eu consiga capturar muita abundância e gerar essa transformação e devolver essa transformação
para esse mercado. Então, aqui eu vou dar uma dica prática de como redigir um PTM, porque a descoberta do PTM, eu já disse, é uma tentativa e erro, é um amadurecimento. Eu costumo dizer que você, depois do seu 100º PTM, você vai conseguir ter uma noção do que é um PTM, né? Porque você vai começar a escrever frases que parecem missão, frases que parecem visão, frases que parecem propósito pessoal, e um PTM é a junção disso tudo, mas com uma clareza e um potencial de impacto gigante. Então, é uma regrinha que eu vou pedir para você pegar papel e caneta agora e anotar esse hackzinho que a gente chama de ad-lib, né? Que é uma preencher as lacunas de uma sentença. E aqui, essa é apenas um rascunho. Você pode substituir, inclusive, as palavras desse ad-lib, ok? Então, começa a frase assim: nosso propósito é transformar, mudar, libertar, conectar um grupo de pessoas ou setor. Então, nosso propósito é transformar um grupo X, ajudando-os a superar uma dor, uma limitação, algo importante que os impede em alguma coisa, para que eles possam atingir um novo estado ou um objetivo X. Então, nosso propósito é transformar, mudar, libertar, conectar, etc. e tal. O grupo de pessoas do setor, aqui o nicho, a pessoa, o mercado, ajudando elas a superar uma dor ou uma limitação. Eu preciso ajudar elas a superar, a transpor alguma coisa importante na vida delas, para que elas possam fazer algo. Então, esse algo é o objetivo, atingir um novo estado, um novo patamar, uma transformação que ela realmente espera. Então, essa regrinha você vai substituir todos esses verbos do transformar, mudar por aquilo que faz mais sentido. A frase não necessariamente precisa começar com o propósito, mas escreva assim todas as tentativas, porque você vai conectar o que é um propósito. Tá? Você vai substituir o público-alvo, você vai substituir o que você vai ajudar essa pessoa a superar, né, essa dor, essa limitação, e vai também substituir o que ela vai atingir. Então, para que elas possam atingir algo. A hora que você montar esse quebra-cabeça, você vai só trocando isso, vai criando variações, você vai entender. Agora, lembrando que para chegar nisso, você precisa olhar para o mercado e encontrar ali realmente algo de muita escala, muito potencial, algo que realmente faça valer a pena. E como que eu sei que vai valer a pena? Se tem muita gente com essa dor, com essa limitação, e se muita gente quer esse tipo de transformação que você está propondo no que você vai ajudar a acontecer. Quando você juntar essas duas coisas e realmente tiver milhares, centenas de milhares, bilhões de pessoas ou negócios, realmente vale a pena você se posicionar. A partir daí, você tem um PTM. Então, vou dar um exemplo. Eu ia falar isso, você dá um exemplo de um PTM aí pra gente, de uma empresa, enfim. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do Google, que é muito famoso, e na verdade não podemos esquecer que Google, NASA, foi um dos pontapés iniciais da Singularity, né, que é a universidade no Vale do Silício, que junto com seus fundadores cunhou esse termo de negócios exponenciais, na verdade é de organizações exponenciais. Negócios exponenciais foi uma tropicalizada nossa aqui. Né? Inclusive, você se formou com eles, né, Ale? Hoje qualquer um já pode fazer, tem acesso, mas na época era super restrito, era pouquíssimas oportunidades, talvez mais pelo acesso do que pelas vagas, né? E foi fantástico, né? Foi fantástico. É o que eu falei no episódio passado, não dá para você desver o que você vê quando é possível. Total. Né? E aí você vê o Google, né? Que colocou um PTM que eu preciso de uma colinha aqui, gente, só um minutinho aqui. O PTM do Google. Vou pegar do Google, vou pegar da Tesla e acho que esses dois aqui eu tinha separado. Organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Presta atenção que nessa simples frase,
capacidade que ela tem de engajar todo mundo da empresa numa missão super clara. Qual é a missão de todo mundo aqui? Ajudar a organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis universalmente. E além de acessíveis, úteis. Basta eu deixar acessíveis? Não. Acessíveis e úteis. Tá evoluindo sempre, né? O formato de entrega dele vai ter que estar evoluindo sempre. Cara, eu mobilizo caralho. minha organização. Eu filtro para que cliente eu olho. Cara, Eu drive se eu vou comprar uma startup, uma outra empresa ou não. Ela tem a ver com isso? O que ela vai me ajudar dentro desse ponto, né? ela contribui. Eu vou trazer um sócio, ele se conecta em alguma coisa nisso aqui. E, cara, se eu estou cumprindo esse PTM, eu estou fazendo dinheiro. Porque eu estou transformando. Tem gente me comprando. Né? Total. O da Tesla, acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Olha que louco isso. Olha que louco. Não é vender carro. Nunca foi. Mas faz parte. Ele teve que fazer isso. Ele teve que colocar um veículo para trazer a sustentabilidade num mercado que é pura poluição. Para fazer a transição dessa energia sustentável. Qualquer outra coisa cabe. É um robô? É um robô. É um satélite? É um satélite. Não importa. Tudo que trouxer essa transição para a energia sustentável está debaixo do campo de jogo desse cara. Muito então, top. Esses são alguns dos exemplos. E percebe que eles não seguem a regra do Adlib que eu falei para vocês. Mas eu poderia acrescentar aqui. O nosso propósito é organizar as informações do mundo para ajudar as pessoas. É que aqui é muito mais fácil para você ser professoral e você conseguir ir tendo uma evolução. Porque depois, na hora que você entendeu a essência dela, você pode tirar essas... né, a fórmula ali e que vai ficar um PTM forte, né? E que passa aquilo que você está buscando de fato. E aí, só para finalizar, eu vou dar algumas diquinhas práticas do que é um PTM forte. É você focar na transformação e não no teu produto. Dane-se o teu produto. Se você foca na transformação, você vai perceber que você vai poder ter um leque de produtos. Tá o exemplo da Tesla que você acabou de falar pra gente, não tá falando do carro. Exatamente. Eu foco na transformação, acabou. Ser específico no impacto e amplo na causa. O que é específico? Cara, eu quero que essas vidas sejam transformadas desta forma por causa disso tudo que está acontecendo no mundo. Então, eu consigo mirar naquele impacto que cara, se eu mudar essa vírgula na vida das pessoas, eu estou satisfeito. Porque toda essa causa vai ser impactada. Isso é muito importante. Cara, como eu disse, é exercício. Nós levamos tempo para definir alguns PTMs e tem PTMs que a gente nem está olhando ainda, tá? Apontar uma dor ou uma aspiração real, né? Então, cara, cria esse inimigo comum para engajar o teu público interno e externo. Então, aponte uma dor ou uma aspiração real que exista, tá? E ouse bastante, porque ousando bastante você vai inspirar muito todo mundo que ouvir essa sentença. Somado ao mercado de escala. Então, quanto maior o problema que você resolve, maior é o mercado que tem para você mirar, mais exponencial ele se torna. É isso. O PTM deve ser, ele serve, inclusive, deve ser aplicado, inclusive, na contratação de pessoas, né? Pessoas ele vai embasar toda a sua cultura. Senão não adianta, né? Você pegar um cara que está totalmente averso ao PTM, quer dizer, ele não vai trazer o resultado que nós necessitamos e que as empresas e que o grupo que está junto quer para todo mundo, né? Então... Total. Direciona absolutamente tudo dentro do negócio. Muito bom. Eu acho que ficou super claro. Vocês têm alguma ressalva aí final, gente? Para a gente fechar esse episódio 2 do Mapa da Virada? Não, acho que olha, foi professoral. Muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. Como a gente sempre fala, né? Aqui a gente está trazendo o efeito prático do que a gente passou. Se vocês tiverem alguma contribuição, algum comentário, alguma divergência, estamos super dispostos para ouvir também.
compartilhe se gostou, se fez algum sentido para vocês. Vem mais 8 episódios aí, então acompanhe essa série, porque realmente foi a nossa virada e eu tenho certeza que pode ser a de vocês também. Então a gente aguarda vocês na próxima semana, o próximo e o terceiro episódio da série O Mapa da Virada. Valeu, gente! Valeu, um abraço. Valeu, um abraço.